Sexto volume da obra. O certo tem base e lógica. A fase de animal racional já se acabou. E por ter se acabado, é que o animal racional entrou em pânico. E por o animal racional viver em pânico, vive tonto. Todos tontos sem saberem o que fazer, à procura do certo e sempre por encontrar o certo. Vivendo a vida inteira à procura do certo, na esperança de acertar e sempre por acertar. O sofrimento sempre se multiplicando, porque o certo na matéria não podiam encontrar. Porque basta ser animal para não ser certo. Basta ser animal para viver mal. Basta ser animal para desconhecer a sua origem. E onde estava essa origem? Nunca souberam por serem animais. E vivia o animal à procura do certo e nunca encontrando. Pois, por ser animal, já o seu ser não está certo. Por serem animais, é que sempre viveram à procura do certo, para pôr termo ao sofrimento, e nunca puderam. Por isso, o sofrimento sempre se multiplicou, sempre foi o maior brilhante do mundo. E por o sofrimento sempre se multiplicar, é que são sofredores. Como é que um sofredor, que não sabe por que é sofredor, podia conhecer o certo? Pois, se seu estado é de sofredor, é de mortal, como é que podia falar em certo? Certo, se ele não fosse um sofredor, e se não houvesse sofrimento. Então, o certo sempre foi procurado por todos, e sempre por encontrarem o certo. Pois, se a natureza não é certa, não regula, como é que os seres feitos por essa natureza podiam ser certos, podiam regular? Aparentemente, encontraram o certo, mas o certo aparente. O certo verdadeiro nunca encontraram, a não ser agora, que está aí em mãos de todos, a revelação do porquê da natureza, de todos e porquê de serem assim. Então, hoje, conhecendo o certo sempre foi uma coisa procurada por todos. Todos sempre em busca de acertar e sempre por acertar. Acertar, aparentemente, não é o certo verdadeiro. Então, viviam assim horrivelmente, sem saber o porquê de serem assim. O porquê a vida se constituiu assim. Todos à procura do bem e sofrendo sempre, à procura do certo e sempre desacertados. E daí as lutas, as guerras para melhores dias, para o bem viver, e sempre por encontrar este bem viver. Porque se está bem de um lado, está mal de outro. Se está satisfeito de um lado, insatisfeito de outro. E por isso que nunca encontraram o certo, por viverem da matéria, por serem de matéria. Matéria é um ser que por si mesmo se destrói. E como estão em decomposição, vão sendo destruídos pela erosão da natureza. O que vai se destruindo não vai certo. E por isso, como podiam encontrar o certo? O certo aparente, sim, mas o certo verdadeiro, não. Quem vive de ilusões, como pode encontrar o certo? De forma alguma. O certo aparente, o bom e o bem aparente, sim, mas aparências não são verdades. Agora, entrando todos no mundo em outra fase. Como já passaram uma infinidade de fases para se lapidarem. Vieram sendo lapidados por passarem sempre de fase em fase. Cada fase uma lapidação, até chegarem à última fase,
que é esta fase que está aí, a fase racional, a fase de aparelho racional. Então, nesta fase de aparelho racional, é que ficarão aparelhados com o seu mundo de origem, a planície racional. E assim, recebendo todas as orientações precisas para o bem viver, para o verdadeiro equilíbrio, para a verdadeira felicidade, para a verdadeira fraternidade. Então, como aparelhos racionais, todos de volta ao seu mundo de origem, a planície racional, por meio da imunização racional. Imunizados pelo fluido racional, pelo fluido do verdadeiro mundo de origem do aparelho racional ou do animal racional. E assim, vejam quantas lutas já tiveram na vida. Agora, todos certos, porque estão aparelhados com seu mundo de origem, recebendo as orientações precisas para o seu equilíbrio racional, aí, nessa vida de matéria, até o término da matéria. Como aparelhos, todos serão aparelhos racionais, tinham que chegar a conhecer essa fase, e por isso vieram sendo lapidados pelas fases todas que já se passaram, até a fase de animal racional. E por esta fase de animal ter sido extinta, é que o animal chegou ao auge do materialismo, dizendo o seguinte: somos de matéria, vivemos de matéria, e não conhecemos outra coisa a não ser matéria. Vamos progredir naturalmente por meio de experiências em experiências, para ver se acertamos, para ver até que ponto vamos chegar com as nossas experiências. E assim, a vida sempre foi de experiências em experiências. Sabem tanto, multiplica-se o sofrimento. Que adianta tanto saber para progredir o sofrimento? Para a multiplicação do sofrimento, à procura do certo? Se fossem certos, se conhecessem o verdadeiro certo, não sofreriam. Não eram sofredores. Por não conhecerem o verdadeiro certo, é que são sofredores. E sempre à procura de acertar. Ninguém quer errar. Todos querem acertar. Mas este certo sempre por encontrar. Agora, encontraram o certo, e se encontraram também, porque encontraram o seu mundo de origem, a planície racional. Está aí o conhecimento do mundo e da sua origem, do verdadeiro mundo de origem e desse mundo encantado. Agora sim, encontraram o certo, porque sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Agora sim, encontraram o certo. E assim, a causa de todo esse desequilíbrio universal, de todos esses desentendimentos, é porque não há efeito sem causa. E devido à fase de animal racional já ter se passado, entraram todos em pânico. O desequilíbrio tomou conta de todos, de uma tal forma como estão vendo. Desentendimento geral. A pessoa fica a certas horas não entendendo nem a si mesma. E daí, uns contra os outros, ferozmente, por a fase de animal racional já ter se acabado. E não tendo o povo conhecimento de outra coisa, de outra fase, daí então surgindo o desequilíbrio. Todos à procura de uma coisa objetiva, todos à procura de uma coisa que tenha base, para se basear, para falar baseado e comprovar um objetivo. E assim vejam o porquê do desequilíbrio de todos, universalmente. Brigas, contendas, sofrimentos de todas as espécies e de todas as formas,
porque o povo tem um objetivo: quer equilibrar-se, mas ficou sem ter uma base para se basear. Daí então, ficando todos tontos, sem saberem qual rumo a tomar, sentindo todos que estão vazios, se sentindo vazios, sentindo que tudo está superado. Não tem um objetivo, uma base para se apoiar, para se equilibrar. E daí a razão e a causa de todas as ruínas do animal racional. E assim, não há efeito sem causa. Se todos vivem nesse desequilíbrio infernal, a causa é a fase de animal racional que já passou há muito, pois já entrou há muito a fase de aparelho racional. Mas insignificante demora a vida para que todos conhecessem a fase que já entrou há muito, a fase de aparelho racional, é que deu motivo a esse inferno. E como estão observando, chegaram a esse ponto de salve-se quem puder. É a falta de um conhecimento básico, de um conhecimento objetivo. E por faltar justamente isso, é que deu margem à entrada da Era do Fogo, ou desse insignificante período que culminou por todos se encontrarem sem uma base que pudessem manter o equilíbrio de todos e de si mesmos. A Era do Fogo é a de ninguém se entender, ninguém se compreender. É a era das loucuras, é a era de tudo de ruim, tudo pegando fogo, por ninguém ter sossego, ninguém ter paz. A paz é aparente, o sossego é aparente, a felicidade é aparente. Então denominada Era do Fogo, é justamente a era do salve-se quem puder. Isto aconteceu porque a fase de animal racional já se acabou há muito. Por não conhecerem a fase que já entrou há muito, que é a fase de aparelhos racionais, é que ficaram assim, desse jeito, horrivelmente, sofrendo as consequências por não conhecerem a fase que já entrou há muito no mundo. A fase racional, a fase de aparelho racional. Agora, com a fase racional, o equilíbrio total de todos, por todos estarem dentro da fase de aparelho racional. E agora vejam, não há sofrimento sem causa. Está aí a causa do sofrimento de todos e do desequilíbrio de todos, a fase de animal racional que já se acabou há muito. Agora, todos conhecendo a fase que entrou, a fase que chegou ao mundo, e todos equilibrados racionalmente, para sempre. Enquanto estavam vivendo como animais, tinham de sofrer, porque, como animais, não sabiam e não conheciam o porquê que eram animais. Para que o animal chegasse a conhecer e saber o porquê que ele é um animal, tinha mesmo que passar para a outra fase, a fase de aparelho racional. Então, agora, entrando na fase racional e conhecendo e sabendo o porquê que o animal racional era animal racional. Então, o animal já vem desde muito sendo lapidado pelo sofrimento, para que, com o tempo, conhecesse o porquê que era animal racional. E agora está aí a fase que veio esclarecer o animal racional do porquê da sua existência como animal racional, de que surgiu a sua existência e por que foi feito o seu ser, de onde gerou o seu ser de animal, por que gerou, nasceu, cresceu e passou por essas infinidades de fases sem saber por quê, para se lapidar até que viesse a conhecer a fase que já entrou há muito, a fase racional,
para saber o porquê de sua situação nessa vida e o porquê da origem desse mundo em que vive. O animal nunca soube o porquê que vivia nesse mundo e o porquê da existência desse mundo. E agora, ao tomarem conhecimento dessa fase que já entrou há muito, é que estão sabendo o porquê de tudo isso, a causa de tudo isso, a razão de tudo isso e o porquê da razão, e assim sucessivamente, para que conheçam e reconheçam a fase de aparelho racional. E é por isso que o mundo se tornou calamitoso, em multiplicações de calamidades, e nunca souberam o porquê de tudo isso. E hoje, sabendo o porquê de tudo, o porquê que se constituiu essa vida assim desse jeito, horrivelmente, e o porquê da constituição da vida em matéria. E assim, por não saberem e por não conhecerem, consagraram a vida da matéria como se fosse a verdadeira vida. Por não saberem e por não conhecerem, consagraram a vida da matéria como se a vida fosse essa mesma. Tudo isso por desconhecerem a verdadeira origem. E hoje, todos conhecendo, por terem o conhecimento da fase que já entrou há muito no mundo, a fase de aparelho racional. E assim, tudo que tem princípio tem fim. Essa deformação racional teve princípio e tinha que chegar o fim. E o fim está aí, a fase de aparelho racional, a fase racional. O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, hoje, todos brilhantemente, com a sua situação definida, por se encontrarem com o mundo de sua origem, encontrarem-se com aquilo que nunca imaginaram, que nunca pensaram que podia haver. E assim, desta forma, o conhecimento da definição do mundo e da definição de todos e de tudo que existe nesse mundo. Hoje, todos satisfeitos por se encontrarem com o mundo de sua origem, conhecerem a sua verdadeira origem, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Satisfação maior do que esta não podia nem pode existir. A de todos se encontrarem com o mundo de sua origem e ficarem aí em vida, com esse fardo de lama, ligados ao seu mundo de origem, e não nascendo mais aí, sabendo por que nasciam e por que não vão nascer mais aí. Então, maior felicidade não podiam ter. E assim, vejam como tudo chega tão naturalmente em seus lugares, pois tudo com o tempo tinha que chegar a esta conclusão, de todos terem conhecimento do porquê que assim são, do que foram e do porquê que deixaram de ser. Todos tinham, com o tempo, que chegar a esta conclusão, de terem conhecimento verdadeiro, convincente, de toda a formação, geração e criação desse encanto. Todos sonhavam com uma infinidade de histórias, de contos e de lendas milenares. Parecia que esse rincão não tinha mais fim, que o fim fosse sempre esse mesmo: nascer, sofrer, crescer e morrer. Então, há muito que existia e existe uma infinidade de salvadores. Esses salvadores já vêm salvando há muitas eras, há muitos séculos vêm salvando todos, e nunca acabaram de salvar, porque sempre as gerações se multiplicaram. Ficaram salvando a vida inteira e nunca que acabavam de salvar. Nem poderiam acabar de salvar, por causa da multiplicação das gerações. Por isso, os povos sempre aumentaram, sempre progrediram, sempre o número se multiplicou.
nunca poderiam salvar ninguém. E ficaram com essas lendas, com esses contos imaginários. E os fanáticos, não percebendo estas infantis lendas, contos e histórias, e se alimentando com esse sonho, como se tudo fosse real, como se tivesse um fundo de realidade, como se tivesse uma perfeita base para que todos pudessem se basear, como se todos tivessem um ponto de convicção definida. E assim, com esses sonhos, porque desde o princípio dessa formação, que existe, ou já existiu, uma infinidade de salvadores, que nunca puderam salvar ninguém, porque as gerações sempre se multiplicaram. O mundo começou com pouco, e hoje vejam a grande quantidade de seres. Poderiam viver a vida inteira salvando, e nunca acabam de salvar. Nunca poderiam acabar de salvar, porque sempre os seres se multiplicaram, e ficaram assim, nessa confusão reinante. Muitos, conhecendo e vendo as contradições, deixaram de filosofar dessa maneira, procurando outros pontos de vista que pudessem dar mais certo. Então, vejam que desde o princípio dessa deformação, que existe uma infinidade de salvadores, mas nunca chegaram a concluir a salvação, porque não podiam concluir, devido à multiplicação das gerações. Para ver o conteúdo das artes, porque filosofia é arte, formada e forjada pelos seres. É formada e forjada imaginariamente pelos seres. Tudo é arte, e arte é do artista. As artes são dos artistas, e esses artistas, com essas artes, nunca poderiam, de forma alguma e de maneira alguma, salvar ninguém. Como é que a filosofia extraída da imaginação, sendo coisa da imaginação dos seres, da imaginação do imperfeito, cheio de defeitos, que não sabe e não sabia o porquê que aí nasceu, nem o porquê que nasceu condenado a sofrer, condenado à morte sem saber porquê, com essa ciência, essa filosofia, essas doutrinas saídas dessas imaginações, podiam trazer o bem. Aparentemente, tudo bom, tudo muito lindo, tudo muito bonito. Verdadeiramente, nada de bom, por ser tudo aparência, por ser tudo tirado das imaginações dos seres, extraído das imaginações dos seres. Portanto, não podiam acertar nunca. Tinham que viver a vida inteira desacertando sempre e procurando a verdade sempre e sem encontrar. Porque tudo que existe de filosofia, de ciência e de doutrina, tudo isto é arte extraída das imaginações dos seres. Artes encantadoras, artes sugestivas, artes emocionantes, artes cheirando a bem, mas o bem aparente, o cheiro aparente, tudo aparência só. Um mundo de altos anestésicos, os seres anestesiados por essas anestesias imaginárias, extraídas das imaginações dos seres, pensando e julgando estarem certos, e o sofrimento se multiplicando e provando a nulidade de tudo isto. Vindo então, com o tempo, a desilusão, as desilusões de quem vivia iludido, por estar anestesiado por superstições, criadas e levantadas pelas imaginações dos seres. Arte, somente arte dos seres. Ciência é arte. Filosofia é arte. Doutrina é arte. Mas artes das imaginações dos seres. Para muitos, essas anestesias pareciam realidade,
mas para outros não. Os que pensavam ser realidade, no fim abandonavam tudo e diziam: eu estou agora igualmente a São Tomé. São Tomé é aquele que quer ver para crer. E é como acabam todos com o tempo. É assim o mundo das aparências, e que não podia deixar de ser assim, por não encontrarem e nem saberem a verdade das verdades. E assim, vejam quanto tempo perdido, quantas caduquices, quanta infantilidade e quantos ingênuos. Agora, o racional superior dentro de todos os lares, fazendo o que for necessário por todos os correligionários da imunização racional, que são também correligionários de si mesmos, pois todos os correligionários que estão de volta ao seu mundo de origem pela estrada racional, que é o conhecimento que todos têm em mãos, adquirem o conhecimento de si mesmos, o conhecimento racional. Conhecimento de si mesmos por se encontrarem com o seu verdadeiro mundo de origem, por se encontrarem com a sua verdadeira origem, por se encontrarem no seu lugar verdadeiro de aparelhos racionais, e de aparelhos racionais a racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Todos, de agora em diante, trilhando racionalmente. Todos, de agora em diante, vivendo brilhantemente. Todos, de agora em diante, iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional. Todos, de agora em diante, com a verdadeira paz racional, com a verdadeira felicidade racional. Fraternalmente vivendo, racionalmente vivendo, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo do animal racional, o mundo racional, o mundo verdadeiramente do aparelho racional, o mundo racional, a planície racional. E todos, de agora em diante, felicíssimos para o resto da vida, por estarem ligados aos eternos da planície racional, por estarem ligados à eternidade e por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim, todos alcançaram o ponto mais culminante da vida, mais culminante dessa vida, que é a vibração racional, a vibração verdadeira, a orientação racional, para equilibrar racionalmente o eco que soa agora dentro de todos, o eco racional, que é a luz racional, a luz verdadeira do equilíbrio do aparelho racional. E assim sendo, tudo dando certo racionalmente na vida de todos. Tudo em multiplicações de felicidades, em multiplicações de bem-estar, em multiplicações de paz, de alegria e do verdadeiro amor fraternal. Todos com o mundo de sua verdadeira origem, o mundo racional. Todos emocionados com a vibração racional. A vibração racional é o bem de todos, a felicidade de todos, a paz de todos, a alegria de todos, a fraternidade universal. À luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a planície racional, a luz racional, a verdadeira luz do verdadeiro natural do aparelho racional. E assim, vejam quanta alegria, alegrias emocionantes, alegrias que nunca existiram, uma emoção diferente. A emoção de todos é uma emoção pura, por ser uma emoção racional, vibrante racionalmente. Então, vibrando todos racionalmente, por estarem iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional,
o verdadeiro mundo do aparelho racional. A emoção é completamente diferente da do elétrico e magnético. É uma emoção divina, por ser produzida pela luz racional. É uma emoção pura, que faz com que a pessoa se sinta com uma felicidade pura, um amor puro, uma sensibilidade pura, por ser tudo racional. E tudo que é racional é bom, é o bem, a verdade, a pureza. É, em suma, sensibilidade. Então, se torna uma emoção completamente diferente, uma emoção divina, sendo iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz do seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Então, agora é que vão começar a viver em paz. Entra o mundo na fase da paz, a fase verdadeira, a paz racional. Então, esta fase brilhará para o resto da vida. Todos se compreendendo, todos se entendendo, todos amando uns aos outros, todos desejando o bem e a felicidade uns aos outros, acabando as ruínas do elétrico e magnético, que era completamente ao contrário, uns contra os outros, acabando as ruínas da fase do animal racional. A fase do animal racional era de uns contra os outros. A fase racional, a fase que já entrou, de aparelho racional, é completamente diferente. Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos por um e um por todos. O bem que um deseja, todos desejam. Vivendo assim, nesta brilhante fase, vivendo racionalmente, por ser a fase racional, porque foram todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, a luz do equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio do aparelho racional. E assim, entrou o mundo na fase mais brilhante de todos os tempos, a fase da paz, do amor e da fraternidade, a fase do aparelho racional, a fase em que todos estão aparelhados com seu verdadeiro mundo de origem, com a sua verdadeira luz de origem, a luz racional. E assim, a luz racional já está aí na Terra, iluminando a todos, porque todos são de origem racional. Já está iluminando a todos, porque a fase racional, a fase do aparelho racional, já chegou há muito aí na Terra. E por isso, a luz racional já está aí, iluminando a todos, para que todos entrem na fase que já entrou há muito, que já chegou há muito aí no mundo, a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante do ser racional. Como animal racional, como estavam vivendo, igualmente há bichos, uns contra os outros, já não podiam mais viver. Assim, dessa maneira, já não se entendiam, já não se compreendiam mais. Não entendiam nem a si mesmos, não se compreendiam mais nem a si mesmos. E por isso, vejam as monstruosidades, as injustiças, a covardia, a anarquia, a ponto de ninguém ter mais garantias de chegarem nessa situação de salve-se quem puder. E assim vejam que chegaram no fim da fase de animal racional. E por isso está aí o desequilíbrio, todos desequilibrados. E por estarem todos desequilibrados, se tornaram desumanos. Vejam a desumanidade, a crueldade, a ferocidade. Vejam como se tornaram feras uns contra os outros, porque a fase de animal racional já se acabou. Daí a causa de todo esse desequilíbrio em que estão vivendo. Todos com medo,
todos sem garantias, não tendo com quem contar, não tendo para quem apelar. As calúnias, as intrigas, os maus feitores, os invejosos, os covardes, os que querem ser aquilo que não podem ser, os que estão por baixo, querendo derrubar os que estão por cima. Enfim, gerou um mal-estar entre todos, que chegaram a um ponto de não terem mais sossego, nem de dia nem de noite. Tudo isso porque a fase do animal racional já terminou há muito. Então, entraram em colapso, entraram em desequilíbrio. O desequilíbrio de todos de uma maneira tal que vejam as loucuras de uma tal forma que, de civilizados, passaram a selvagens. O desequilíbrio está de uma maneira tal que só vivem pensando em destruir uns aos outros, pensando em guerras, pensando somente em coisas berrantes, em coisas de infelicidades, infelicitados por esse desequilíbrio e sem saber por quê, pensando que estão certos e vendo na mesma hora que não estão certos. Quem pensa em fazer o mal não está certo. Quem pensa em perturbar o seu semelhante não está certo. Quem pensa em prejudicar o seu próximo não está certo. Quem pensa em matar não está certo. Mas julgam estarem certos e cometendo as maiores loucuras, as maiores diabruras, os maiores malfeitos. Para tudo isto existe uma causa, porque não há efeito sem causa. A causa é justamente esta, de já ter se acabado a fase de animal racional, por ter se acabado a fase que vinha sustentando o fraco e insignificante equilíbrio que ainda possuíam. Esta fase não está mais em função, acabou-se. Acabou a fase e daí ficando desligado da natureza deformada, que vinha mantendo o equilíbrio do animal racional. Então, por esta fase ter se acabado, ficou completamente um animal desligado da base e das forças que vinham mantendo a fase de animal racional. Uma vez desligados, porque terminou a fase, entraram em colapso. Todos tontos, todos inconscientemente vivendo, todos aventurando, todos fracassando, e tudo em desequilíbrio. O desequilíbrio se tornou até uma vergonha para os seres que se dizem civilizados. Uma vergonha tal que se tornaram embrutecidos, cometendo atos em desacordo com a sua instrução, com a sua cultura, com a sua educação, com a sua civilização, se tornando ridicularizados, por procederem como verdadeiros monstros. Tudo isto porque a fase de animal racional já se acabou há muito. Por ser uma fase ultrapassada, é que entraram em desequilíbrio, porque não há efeito sem causa. Estão aí desequilibrados, porque existe a causa. A causa é ter se acabado a fase de animal racional. E por não estarem identificados, por não conhecerem com a fase que entrou, ficaram nesse desequilíbrio infernal, onde todos sofrem e desconhecem a causa desse sofrimento. A causa é justamente a fase que terminou. A causa do sofrimento de todos é que acabou a fase de animal racional. Então, hoje, todos a par do porquê dessa situação vexatória para os ilustrados cientificamente dentro do elétrico e magnético, que ficam horrorizados com a civilização que criaram e inventaram. Como é que depois do mundo passar fases tão brilhantes, tão sossegadas, chega a um ponto deste, de esfacelamento de tudo, inclusive do seu próprio ser de animal racional? Ficam perguntando a si mesmo:
Por que esta civilização, em vez de melhorar, piorou? E por piorar, está aí a situação de monstros e de salve-se quem puder. Então, ficam os estudiosos preocupados e a perguntarem a si mesmos o porquê desta evolução. Depois de evoluírem a cultura e a ciência a um ponto elevado, não era para estarem assim como estão. Era para estarem certos, muito melhor, devido ao conhecimento filosófico e científico, devido à cultura evoluir para a grandeza de todos. E quando acaba, tudo ao contrário do que queriam e do que esperavam. Todos em fúria, uns contra os outros, por desconhecerem o porquê disto, que é justamente a fase que se acabou. Uma vez a fase acabada, entram em desespero de causa, universalmente. E daí as guerras, as lutas, as contendas, as demandas, o desespero infernal em todas as camadas. E assim está aí a razão do encanto e a razão do desencanto. Porque não há efeito sem causa. Se existe um encanto, é porque existiu a causa. E se existe o desencanto, é porque existiu a causa. Não há efeito sem causa. Assim, como existiu o encanto, tinha que existir também, mais cedo ou mais tarde, o desencanto do encanto. Então, vejam por que formas e por que maneiras surgiu o encanto, e por que formas e por que maneiras surgiu o desencanto. E assim, são duas imagens diferentes, uma em forma de embrião e outra em forma de desembrião. O embrião e o desembrião. O embrião quer dizer ficar desconhecido de tudo. E porque estavam desconhecidos de tudo e do porquê de tudo, estavam encantados. E o desembrião desencantou o que estava embrionado. E assim, vejam a palavra desencanto. É uma palavra que quer dizer também salvação. Desencantou-se, salvou-se. Estava encantado, sofrendo sem saber por quê. Então, o desencanto agora em mãos de todos, valendo a todos e acabando com a vida da matéria. A matéria é encantada e que ninguém nunca conseguiu desencantá-la, porque ninguém nunca soube o porquê da matéria, a origem da matéria, como gerou a matéria. Ninguém nunca soube. E agora, por estarem desencantados, todos sabem de onde se originou a matéria, como foi, por que foi, de que forma deu origem e deu princípio. E assim, o desencanto é o remédio principal do encanto ou dos encantados. É o remédio salvador. É o remédio que vem curar todos os males, todos os sofrimentos. O desencanto é o bálsamo maravilhoso, salvador do encantado ou do encanto. E assim, a palavra desencanto é uma palavra de consagração e de satisfação, salvadora. Pois, ao dizer desencanto, salvou a pessoa, ou isto ou aquilo, daquele encanto em que não sabiam que estavam metidos, como nunca ninguém soube por que estava metido aí nesse mundo. E assim, desencanto quer dizer também um Deus em comparação de salvação. E assim, vejam que as medidas do encanto sempre foram para conservar essa vida do encanto. Ninguém sabia por que conservavam essa vida assim, sem saberem o porquê que eram assim, e sem saberem de onde vieram nem para onde vão. E de forma que o encanto ou o encantado é um prisioneiro da matéria,
está na matéria sem saber por quê, por ser encantado. Uma vez desencantado, vem a saber o porquê, e daí desencantando-se e livrando-se do encanto. Vejam que a palavra encanto corresponde a um mal puro. Encanto quer dizer prisioneiro sem saber porquê. E assim, todos com essas feituras de matéria, vivendo para a matéria, sem saber o porquê da vida da matéria, sem saber o porquê da origem do seu ser, sem saber por que esta vida se constituiu assim, desse jeito, dessa maneira, surgindo do nada sem saber por que surgiu, acabando em nada sem saber por quê. Vivendo encantado e julgando tudo ser assim mesmo, sempre se lamentando por não aguentar isto e dizendo consigo mesmo: nos falta tudo porque não somos nada. Surgimos do nada e acabamos em nada. Portanto, nos falta tudo, nos falta saber o porquê deste tudo aparente e o porquê deste nada. O encanto conservando todos nessas trevas, e o encantado como um moribundo, por ser condenado à morte sem saber o porquê dessa condenação, aceitando a morte obrigado, porque ninguém morre satisfeito, porque ninguém quer morrer, todos querem viver. E o encantado agonizando sempre assim, dessa maneira, em agonia permanente, para descobrir o porquê do seu ser, e vivendo a vida toda sem saber o porquê de tudo que queria saber. E hoje, no desencanto, todos sabendo o porquê do encanto.